Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te levar uma pergunta que é importante para despertar em você o entendimento. O que você tem feito pela função que você recebeu como membro do corpo de Cristo? Você tem desenvolvido a sua função como membro do corpo de Cristo, igreja? O que você tem feito para a edificação dessa igreja? Quando eu estou falando da igreja, quando eu me refiro à igreja de Cristo, eu não estou me referindo à igreja, à instituição, lugar físico, estrutura de alvenaria, casa de tijolo, cimento e areia. Quando eu me refiro à igreja, eu me refiro a pessoas, porque a igreja de Cristo, ela não é formada de alvenaria, tijolo, areia, cimento. A igreja de Cristo, ela é formada por pessoas. Pessoas que creram em Jesus com um arrependimento verdadeiro, que foram inseridos, selados pelo Espírito Santo, inseridos neste corpo chamado igreja, aonde é guiados por Cristo, que é a cabeça. Não me refiro à igreja, à instituição, não é? Alvenaria, casa de tijolo, areia e cimento. A casa de Deus somos nós, pessoas, onde Ele habita em cada um de nós, que formamos o corpo, igreja, corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Eu quero te perguntar, e eu quero que você reflita, não fica com raiva, não fica ignorando essa orientação. Use o senso crítico, raciocine, analise com cuidado, com atenção, isso que você está ouvindo. O que você tem feito para o crescimento, para a edificação dessa igreja? Você como membro dela. Não estou me referindo à igreja, à casa de alvenaria, à instituição, o recinto que você vai, onde você está sendo instruído, ensinado, que ali é a igreja de Deus, aonde você tem que zelar, cuidar, devotar, se esforçar, consagrar, trabalhar, viver o sacrifício dentro desse sistema, dessa instituição. Eu quero perguntar a você sobre a sua função. O que você tem feito para a edificação da igreja de Cristo, que não é essa casa de cimento e alvenaria que você está sendo formado no entendimento, vivendo, devotando, se consagrando, trabalhando, tendo os esforços religiosos dentro dela. Eu quero saber você, como membro desta igreja, inserido neste corpo, o que você tem feito como membro para a edificação deste corpo, para a contribuição da obra do reino de Deus. A igreja de Cristo, ela foi estabelecida na terra para trabalhar na obra do reino de Deus. A igreja de Cristo, que somos nós, não fomos colocados para trabalhar dentro de igreja, instituição de homem. Nós somos membros que formamos essa igreja, e a finalidade dessa igreja está aqui na terra, é para levar a luz de Deus aos que estão ainda nas trevas. Anunciar a virtude, as virtudes daquele que nos salvou, que nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. A missão dessa igreja, que somos nós, é fazer a obra de Deus na terra. É anunciar, aliás, não fazer. A missão da igreja, nós, é anunciar, é levar o conhecimento do mundo, a obra de Deus que Ele operou neste mundo em favor da humanidade. Esta obra de Deus não é trabalho de igreja, instituição religiosa. Essa obra de Deus não é devoção, não é prática, não é obrigações em nenhuma formalidade, nenhuma obrigação religiosa dentro de igreja, de tijolo e cimento, instituição, recinto do homem. É isso que eu quero perguntar a você, meu amado irmão, em Cristo Jesus. Será que você tem um entendimento do que é igreja de Cristo? Será que você tem um entendimento do que é ser membro dessa igreja? Será que você tem um entendimento qual a função como membro para o trabalho em prol da edificação dessa igreja? Porque as pessoas hoje,
elas têm o entendimento de que igreja de Deus, aonde se dedicam, se consagram, aonde vive os trabalhos, as obrigações, os rituais, aonde vive a sua vida de consagração a Deus, dentro dessas igrejas, casa de alvenaria, tijolo, areia e cimento, aonde o homem diz que é a casa de Deus, aonde o homem diz que ali é a igreja de Deus, aonde o homem faz você entender que tem que amar a casa de Deus, que tem que zelar pela casa de Deus, que tem que contribuir pela casa de Deus, que tem que, né, se dedicar na casa de Deus. Esse homem está te enganando. Esse homem está privando você da verdade. Porque a igreja, a casa de Deus, não é recinto, não é construção de tijolo, cimento e areia. Igreja, casa de Deus, são pessoas, somos nós. E nós temos que ter esse entendimento e trabalhar consciente de que Deus está em nós. E trabalhar não em prol de nenhum ministério, igreja, instituição do homem. Nós devemos trabalhar em prol do crescimento, da edificação do corpo, que somos nós, pessoas. Nós devemos trabalhar em prol das pessoas que estão nesse reino, que estão, né, inseridas nesse corpo como membro, para edificação. Não é edificação, não é construção, não é crescimento de ministério e igreja do homem, como muitos têm trabalhado. Meus amados irmãos, qual a sua função? Qual a sua contribuição? Qual o seu papel como membro deste corpo igreja? O que você tem feito para a edificação e o crescimento deste corpo? O que você tem feito dentro do seu compromisso como membro desse corpo? Você tem exercido a sua função neste corpo, igreja de Cristo? Não estou falando de igreja, de estrutura de alvenaria, casa do homem, de tijolo, areia e cimento, onde o homem diz que é a casa de Deus. Estou falando da igreja de Deus, que não é um local de cimento, areia e tijolo. Estou falando da igreja de Deus, que é formada por pessoas. E eu tenho que trabalhar pela edificação dessa pessoa, que está inserida nesse corpo, que também é um membro trabalhando em prol do outro, para que o corpo venha funcionar perfeitamente na direção da cabeça, que é Cristo. Na direção da cabeça, que é Cristo. Você está entendendo isso, meus amados irmãos? Tem muita gente dizendo assim, olha, rapaz, vai buscar a Deus, vai servir a Deus, tu está fora da igreja, tu não está fazendo a obra de Deus, tu não estás servindo a Deus. Essas pessoas, elas estão com o entendimento formado dentro do conceito errado, dentro dos preceitos dos homens, que manipulam elas, que tiram o conhecimento da verdade delas, que coloca nelas uma ideia para elas se sacrificarem, para elas consagrar e devotar suas vidas a uma instituição, dentro de um local onde centralizam a vida com Deus, o operar de Deus, o trabalhar para Deus, o adorar a Deus. Eles centralizam tudo dentro dessa instituição, dentro desse local geográfico, desse local, desse recinto de alvenaria, tijolo e cimento, onde eles dizem que é a casa de Deus, a igreja de Deus, onde esses homens levam o povo a entender que é ali que tem que oferecer o sacrifício, a adoração, a vida santa, buscar a Deus, estar vivendo para Deus ali dentro. E aí o povo hoje está isolado, está sendo exclusividade e propriedade de uma instituição. Esse povo está perdido, gente. Igreja de Deus, obra de Deus, não é isso. Não é trabalho nem devoção a nenhuma instituição. Obra de Deus não é o cumprir devoções, obrigações e tarefas religiosas. Obra de Deus não é eu estar consagrando e devotando minha vida a uma instituição, a uma religião, a um conjunto de regras e doutrinas dentro de um sistema. Igreja de Deus não é formada de tijolo, cimento e areia. Não é esse recinto de alvenaria. Igreja de Deus são pessoas. E eu tenho que trabalhar como membro dessa igreja, que também sou individual, sou membro, e todos formamos uma só igreja. Temos que trabalhar para a edificação dessa igreja, que não é casa de alvenaria, tijolo, areia e cimento. É pessoas. Eu tenho que trabalhar para o teu crescimento, para a tua edificação, com o dom que Deus me deu, a vocação que Deus me deu, como membro. Eu tenho que trabalhar para o crescimento desse corpo, fazendo o quê? Levando a palavra, instruindo, mostrando a verdade do evangelho.
anunciando a Cristo, levando o entendimento da vontade de Deus, levando o conhecimento de Deus para o povo. Eu tenho que cumprir essa missão como igreja, mas muitos pensam que cumprir a missão, fazer a obra de Deus, estar servindo a Deus, é estar nos cultos de igreja, nos trabalhos de igreja, na devoção de igreja, vivendo o ritual dentro de igreja, vivendo a obrigação de igreja. Eles entendem que isso é fazer a obra de Deus. Estão perdidos, gente. O povo está perdido dentro desse ensinamento, dentro desse entendimento, dentro dessa instrução que os homens estão dando para o povo, aqueles que estão lá dentro, na plataforma de soberano no meio do povo, sobre o povo, aliás, não no meio. Eles estão sobre o povo. E entre nós, igreja, todos são membros. Quem está sobre nós é a cabeça, Jesus. Não é pastor, não é líder, não é nenhum homem maioral em nosso meio. O próprio Jesus vai dizer isso, que entre nós não tem maior nem menor. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Jesus vai dizer, olha, os gentios, eles governam sobre eles. Os príncipes do gentio exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não deve ser assim. E hoje está sendo assim. No meio do povo aí que está dentro da igreja, aonde quem está exercendo autoridade sobre o povo são os pastores, os líderes. Jesus vai dizer que entre nós não deve ter isso não. E por que esses homens insistem nesse sistema, nesse formato pagão, que não é o formato da igreja de Cristo? Porque esses homens ensinam em levar para o povo o entendimento que casa de alvenaria, tijolo, areia e cimento é casa de Deus? Porque esses homens não botam a compreensão verdadeira no entendimento do povo, para eles terem o compromisso, entender o conhecimento de que eles é o local onde Deus habita, de que eles são o altar de Deus, de que eles é a casa e a morada de Deus, de que eles são o local onde tem que Deus ser adorado no meu viver, na minha vida. Não é uma adoração formal, exterior, dentro de um recinto, dentro de um local, dentro de uma casa de alvenaria, tijolo, cimento e areia, onde dizem que é a casa de Deus, onde leva o povo a centralizar uma vida de devoção a Deus, dentro desse local, submisso, sujeito a tudo que ali é determinado pelo líder. Gente, saiam desse engano. Meus irmãos, despertem. Mateus capítulo 20, versículo 25 e 26. Dá uma lidinha lá para ver o que Jesus vai dizer. Jesus vai dizer, entre vocês não deve ser assim. Não deve ter ninguém que domine sobre vocês. Não deve ter maioral. Entre vocês, quem quiser ser o maior, seja o menor. Isso acontece nos ímpios. Isso acontece nos gentios. Isso acontece naqueles que estão no formato preso no sistema da religião aí no mundo. Mas a igreja de Cristo não tem esse sistema, não tem essa ordenança, não tem esse formato que nem tem nas igrejas evangélicas, na igreja católica, no espiritismo, nas seitas, nas religiões. O mesmo formato, o homem governando dentro de um local onde o povo está ali para servir como se fosse a Deus. A igreja de Cristo não é assim. Então, essa é a pergunta que fica para você. Qual a sua contribuição para o crescimento e edificação do corpo de Cristo, a igreja? Você, como membro, tem que trabalhar para o crescimento desse corpo, para o andamento bem desse corpo. Você, como membro do corpo de Cristo, que é a igreja, não estou falando de igreja, casa de alvenaria, tijolo, areia e cimento, recinto que o homem diz que é a casa de Deus. A igreja de Deus não é de tijolo, cimento e areia. A igreja de Deus somos nós, onde habita Deus, onde Deus quer ser adorado. Eu, individualmente, sou membro que forma essa igreja. Como membro, eu tenho que exercer, você tem que exercer, todos que são membros têm que exercer a sua função, que foi dada por Cristo a cada um de nós. E todos que são membros têm que trabalhar e se proceder submisso à cabeça, que é Cristo, não é nenhum outro membro. Se eu sou o membro que recebi a vocação de pastor, de evangelista, eu tenho apenas mais compromisso, mas eu não sou maior do que ninguém, e não estou sobre ninguém, e não devo dominar sobre ninguém. Eu tenho que exercer a função pela vocação que Deus me deu, como pastor, evangelista. Eu tenho que exercer a minha função de instruir, corrigir, ensinar, orientar e conduzir a cada um dentro do entendimento, do conhecimento, da direção, da submissão a Cristo, a doutrina, a palavra,
de Cristo, não a um local, não a um sistema, não a uma doutrina, não a preceitos de homens. Você está entendendo isso? Então que Deus te abençoe, meu irmão em Cristo Jesus, que você medite nisso que você ouviu agora, entenda a sua posição no corpo de Cristo, igreja, entenda qual o seu compromisso, entenda o que é a obra de Deus, o que é servir a Deus, o que é estar em Deus, entenda qual a sua vocação como igreja, sal da terra e luz do mundo. Entenda o que Jesus, ele determinou para nós. Nós somos o único meio que Deus estabeleceu na terra para levar o conhecimento aos que estão perdidos da verdade que liberta. Deus não estabeleceu uma instituição onde tem que ser pregada a palavra. Deus não estabeleceu um homem chamado pastor para que ele pregue a palavra. A palavra, a verdade do evangelho tem que ser anunciada, notificada ao mundo pela igreja, a coletividade. Cada um de nós que somos membros temos o compromisso de cumprir a missão de sacerdote, de embaixadores de Cristo, carta viva de Cristo, anunciadores de Cristo. Nós temos que cumprir essa missão. Essa missão é para todos os que estão em Cristo. Todo membro que forma a igreja tem que trabalhar para o reino de Deus. Não é para o reino de um ministério de homem. Não é para uma igreja de homem. Não é para o crescimento do império religioso, igreja do homem. Nós temos que trabalhar para o corpo de Cristo, igreja, o crescimento, a edificação dela em prol do reino de Deus, levando a mensagem da salvação que o evangelho anuncia e mostra ao mundo. Nós temos que cumprir a obra de Deus. E a obra de Deus não está vivendo prática e devoção religiosa dentro de formalidade e de nenhuma igreja. A obra de Deus é você que está em Cristo anunciar Jesus, pregar a salvação que você creu e recebeu, levar para outros também. Isso é fazer a obra de Deus. Então muitos estão enganados. Muitos estão presos, servindo a Deus e adorando a Deus em vão. Pensando que estão indo para Deus, estão se perdendo dele. Porque estão adorando a Deus em vão. Estão com o nome de quem vive, mas estão mortos. Estão selados, não com o selo de Deus, para o céu, para a redenção que a igreja vai receber. Estão selados com o cartão de membro do batismo de igreja dos homens. Não é isso que torna você membro do corpo de Cristo, igreja. O que torna você igreja, o que sela você, o sinal de Deus que garante que você é propriedade dele, igreja que vai subir aos céus, não é uma carteira, não é uma vida de religiosidade, não é uma vida afiliada a uma instituição igreja. É você crer, se converter a Jesus para receber o Espírito Santo, pelo qual estás selado, é o sinal do povo de Deus, garantindo para a redenção que brevemente vai se dar para todo aquele que estão em Cristo em todos os lugares da terra, que são membros individuais e todos juntos formam a igreja que vai ser levada aos céus. Mas enquanto aqui estivermos, enquanto não se der ainda o arrebatamento, enquanto aqui estivermos, temos que perseverar fazendo a obra do Senhor, que é pregar o evangelho, viver nele, crer nele, manifestá-lo ao mundo, seguido, guiado, instruído, orientado, submisso pela cabeça que é Cristo. Pela cabeça. Não é por nenhum líder de nenhuma instituição. Nós temos que ser guiados. Nós temos que ser conduzidos. Nós temos que jurar fidelidade. É a cabeça. Cristo, a sua doutrina, o evangelho. E se alguém está no nosso meio como um líder, como um ensinador e não traz o evangelho de Cristo, aparta-se desse, não o recebais, porque o tal não tem a Deus. Está no engano e propagando o engano no meio dessa multidão. E essa multidão que está seguindo o engano vai se perder com ele também. Mas que Deus seja, na sua vida, o guia do teu viver. Que você seja guiado pela luz de Deus, que é Jesus, a sua palavra, o seu evangelho, que ilumina a nossa mente e liberta. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê é o evangelho de Jesus Cristo. Não é uma vida dentro de igreja. Salvação é por crer, mas crer no evangelho. Como igreja, nós temos que pregar essa obra. Nós temos que levar a obra de Deus, que é Cristo, ao conhecimento de todos que estão perdidos e andando para a perdição. Mas aqui você ouve a verdade que liberta, levando para você esclarecimento, instrução, correção, ensinamento, que vai te levar ao conhecimento da verdade, por onde você será liberto. A verdade é Jesus, o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Medite, reflita, use o senso crítico
e tenha o entendimento verdadeiro para o conhecimento da verdade, por onde você será liberto.